Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse recomeço da casa, de tantos trabalhos de evangelização e da continuidade desse trabalho das quartas-feiras à noite, da palestra que não parou em momento nenhum. Já, ao final, a gente pergunta quem está vindo pela primeira vez. Então, a gente vai se preparar, vamos orar para preparar o ambiente, nos prepararmos e colaborarmos com o nosso irmão que vai fazer a palestra para a gente. Amigos espirituais, mentores de todas as tarefas dessa casa, é com alegria e gratidão no coração que hoje todos nós aqui estamos, encarnados e desencarnados, dando as mãos, nos revendo os tarefeiros, as crianças, os jovens. Mestre Jesus, que todos nós aqui sejamos abençoados com essas vibrações de paz, de coragem, para prosseguirmos na nossa luta interna, melhorando a cada dia com os teus ensinamentos, relidos agora pela doutrina espírita. Agradecemos aos espíritos mentores de todas as tarefas que confraternizam todas as vezes conosco e também hoje. Rogamos a eles que amparem o nosso irmão Rogério na tarefa que lhe foi concedida, e a nós que recebamos aquilo que for passado por ele, intuído por vós. Mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, graças a Deus. Pelo horário, eu acabei me furtando da leitura e passo então a palavra para o Rogério. A palestra de hoje é Jesus a porta, Kardec a chave. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. As nossas reuniões, como foi falado, que não pararam, não, mas só que diminuiu o fluxo de pessoas devido às tarefas que estavam paradas temporariamente nesse período de janeiro e fevereiro. Então, com muito prazer que eu estou aqui hoje no lugar da Isaura. É até bom a gente dar uma pequena satisfação, porque muitos seguiam pelo que está na programação, na palestra. Mas por força maior, ela como presidente, surgiram outras obrigações para ela aqui na casa, e nós trocamos. Então, eu estou fazendo a reunião que a Isaura iria fazer, porém, mantendo o meu tema, que eu iria falar na semana que vem. Então não estranhe se vocês perceberem que a pessoa que está aqui na frente não é a Isaura, e muito menos o tema que vai ser falado, né? Mas vamos utilizar o nosso tempo para que a gente consiga refletir também sobre esse tema muitíssimo importante. Jesus, o nosso mestre, Kardec, o professor. Ambos com uma incumbência muito grande de trazer a reforma. E sempre quando se fala em reforma, o que nos remete? Reforma é reformar algo que está mal feito, algo que está mal acabado, né? Então os dois tiveram a mesmíssima função. Jesus, primeiramente, há mais de 2000 anos atrás, trazendo o seu evangelho, a sua boa nova. Mas como foi difícil para Jesus, apesar do espírito escola que ele é, né? Mas ele sabia das dificuldades para que o homem da época, né, entendesse e pudesse assimilar
tão importantes ensinamentos. Por isso que Jesus falava muito por parábolas. Mas ele sabia que a sua mensagem da Boa Nova tinha um único propósito: de trazer a reformação íntima do ser, com a sua mensagem de amor. Mas não foi fácil. Se não foi fácil para Jesus, né, também não foi muito fácil para Kardec. Por isso que nós estamos fazendo essa dupla, não vou dizer uma homenagem, mas mostrar a importância de ambos os papéis. Lá atrás, quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele fala assim: se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Quando Jesus fala outro Consolador, é porque já havia um Consolador, que foi exatamente a função e o papel de Jesus, nos trazer consolo pelas nossas dificuldades, pelas nossas mais inclinações ainda, no nosso pouco andar espiritualmente falando. Né? Então, quando ele fala que ele enviaria um outro Consolador, porque ele sabia que, por mais importante que foi a passagem dele aqui, ele não ia sair com a missão 100% cumprida pela falta de compreensão daqueles que o ouviam. E nem todos tinham ouvidos para ouvir. Então, por isso que ele fala aqui: e vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Eu estou olhando esse trecho aqui, mas parando, porque eu sei que pequenas informações, se a gente não se prestar atenção, você não consegue interpretar no final. O Espírito de verdade. Quem seria esse Espírito de verdade que traria exatamente a continuidade das informações tão importantes? Na visão espírita, nós entendemos e acreditamos que o Espírito de verdade seria o próprio Jesus. Quando vocês pegam e leem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo no final, não digo em todos, mas numa boa parte, tem lá um parecer assinado no final: o Espírito de verdade. Ele deixa ali um esclarecimento, uma mensagem. Então a gente acredita que esse Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, ou então o Espírito verdade, seja Jesus. Mas ainda que não fosse, ainda que não seja, nada desqualifica o conteúdo e a mensagem que está no Evangelho. Porque nós sabemos e entendemos que Jesus não é o único Espírito de escola. Existem vários outros Espíritos crísticos como ele. Então nós consideramos que esse Espírito de verdade seja a mensagem que vem no Evangelho segundo o Espiritismo, junto com a codificação da doutrina espírita, sendo Jesus. Se não for Jesus, não muda em nada, porque o conteúdo e a verdade das informações estão inalteradas. Então, dando continuidade, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então Jesus estava muito claro para ele que, por mais que ele tivesse o magnetismo que ele teve de arrebanhar uma multidão de seguidores, por mais que a palavra dele fosse uma palavra forte, né? Mas ele sabia
que por mais que eles tivessem um aglomerado de seguidores, mas nem todos tinham ouvidos para ouvir. E isso me remete a uma passagem, uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do semeador, que eu vou fazer uma associação exatamente para a gente poder incrementar e entender exatamente, né, o porquê dessa parábola. Porque uma das funções de Jesus, quando ele aqui esteve, ele veio fazer o quê? Semear. Ele veio semear. Ele veio semear jogando as suas sementes num campo que precisava ainda muito ser trabalhado. E esse campo, a gente pode dizer que seriam os nossos corações. Quando eu falo dos nossos corações, estou falando nossos mesmos. Porque nós temos a certeza e a convicção que já estivemos lá atrás. Essa não é a nossa única existência. Somos espíritos milenares. Quem sabe nós não fomos uns que estavam lá no meio daquela multidão ouvindo Jesus, né? Então, a gente sabe que uma das funções de Jesus era semear o seu evangelho, a sua boa nova. E para a gente não perder nenhuma vírgula dessa passagem, que é tão pequena, mas porém bonita, eu faço questão de ler aqui esse trecho para não deixar passar em nada. E ela diz assim: saiu o que semeia a semear a sua semente. Eu vou falando aqui, vocês visualizem Jesus semeando com a sua palavra. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. A gente pode fazer uma pequena analogia, né? Trazendo não só para aquela época, mas ainda para os dias de hoje, que existe um significado dessas sementes que caíram pelo caminho, foram pisadas e algumas aves vieram e comeram. Isso se reflete a nós, seja contemporâneos, ou lá do passado, que seríamos nós mesmos, né? Que a gente não levava a coisa muito a sério. A gente podia até achar muito bonito o que era dito, mas ficava muito superficialmente. E tudo que fica muito superficialmente, considerando o que está dito aqui na palavra, é difícil de criar raízes. É difícil de criar raízes. Você ouve hoje, acha bonito, acha interessante, mas amanhã aquela semente que despontou, mas ela não cresceu, ela não vingou, né? Porque ficou tudo muito superficial, não criou, não tinha terra suficiente para que essas raízes pudessem realmente prosperar. Outra caiu sobre pedregulho, onde não havia muita terra, nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se e, como não tinha raiz, secou. Fazendo mais uma analogia, quantas vezes nós chegamos para ouvir a palavra do Evangelho, assistir uma reunião pública, assistir um seminário, né? Nós nos empolgamos, vem aquele entusiasmo, né? Da gente ouvir certas coisas que mexem com a gente, que nos provocam, né, uma intenção de mudança, mas que não passa de uma simples intenção. É aquele entusiasmo momentâneo, né? São aquelas sementes que caem em pedregulho e, por ter pouca terra, na hora que o sol chegou e bateu, ela murchou. É simples a gente entender, interpretar exatamente o que Jesus dizia lá atrás, mas talvez naquela época, como eu já falei, pela nossa imaturidade, a gente não teria esse sentido. Mas continuando, outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela afogaram. Ou seja, esses espinhos, a gente pode fazer uma analogia que são as coisas do mundo. As sementes são jogadas
começam a brotar, a germinar, mas só que aí vem esses espinhos, que são as facilidades, a materialidade ao qual nós nos prendemos tanto, e abafa, não deixa com que aquela semente prospere. Isso aconteceu lá e acontece até nos dias de hoje. Mas outra finalmente caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Nem tudo está perdido, né? Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás com esse propósito de semear, sabendo que boa parte dessa semente não iria prosperar, mas que algumas iriam em frente. Ele sabia que esse trabalho de reforma seria muito longo, e ele não estaria aqui o tempo todo encarnado para poder presenciar. Por isso que lá atrás ele já prometia esse Consolador, que é a doutrina espírita, que teria uma segunda personagem com um papel tão importante quanto o dele, no que diz respeito a essa reforma. Mas antes de eu chegar nessa segunda parte, que seria do nosso professor, vamos falar mais um pouquinho do nosso mestre, porque Jesus, vamos ver aqui se ele vai mudar. Aqui mesmo? Não está querendo ir, não. Vê se você consegue aqui, por favor, Alexandre. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Mas dando continuidade nesse nosso mestre querido, né, quando ele saía para semear, ele falava de tudo que a doutrina espírita hoje fala com clareza, não que ele não falasse com clareza, tá? Mas era pela pouca falta de entendimento da época. Jesus falava em Deus no momento que ele rogava, entrava em prece e rogava a Deus, numa das principais passagens, na sua crucificação, uma das suas últimas falas, quando ele, pegando o mínimo ainda de energia que ele tinha, olhando para os céus e falava: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E várias outras passagens, Jesus mencionando um Deus único, um Deus de amor. Num único exemplo, Jesus colocou dois pilares que a doutrina espírita coloca aqui, quando ele aparece para os seus discípulos, depois da sua crucificação, mostrando a imortalidade da alma e fazendo valer de que aquilo não acontecia porque ele era Jesus, ele era Filho de Deus, como nós, mostrando que a imortalidade da alma, independente do grau de evolução que o espírito possa estar, é para todos. Que informação importante essa, gente! É para todos, não é só para o espírita, para todos. E ao mesmo tempo, dando a prova da comunicabilidade dos espíritos, onde na Bíblia, no seu Evangelho, está repleto, né, dessa certeza dos anjos, dos arcanjos, falando, passando mensagem para quem? Para os profetas da época, que não eram chamados, não havia essa nomenclatura médios, mas eram os profetas, a comunicabilidade dos espíritos. Jesus já falava tudo isso, quando ele falava que na casa de meu pai há várias moradas, né? A pluralidade dos mundos, aqui não é único, aqui é só mais uma das várias moradas que existe. E quando ele falava em algum dos seus diálogos, podemos pensar aqui, quando ele conversava com o doutor da lei, né, dizendo que seria necessário para chegar ao reino dos céus
nascer de novo. Quando ele conversava com alguns dos seus discípulos, questionando, falando que Elias já tinha vindo, mas só que eles não tinham reconhecido, porque Elias foi encarnação, João Batista foi encarnação de Elias. Então existem várias coisas na própria Bíblia, antes da chegada da doutrina espírita, que Jesus já falava, mas pouquíssimos tinham ouvidos para ouvir, pouquíssimos. Então, no momento certo, na hora certa, iria chegar esse Consolador prometido por Jesus, que ele pediria ao Pai, em seu nome, que encaminhasse esse Consolador que faria com que nós lembrássemos tudo que ele havia dito lá atrás, mas foi muito mal compreendido. Aí surge a figura e a imagem de Allan Kardec. Nós não vamos fazer totalmente aqui a biografia de Allan Kardec, que aqui só a biografia dele daria mais que uma palestra. Então eu vou fazer de uma forma bem resumida, mas focando a importância, a similaridade da importância da tarefa de um e de outro, desses dois reformadores que tiveram essa função de trazer tanto Jesus com o seu Evangelho e Kardec jogando luz no seu Evangelho para poder decifrar exatamente o que Jesus queria ter dito, mas seria na época como se estivesse jogando pérola aos porcos. Faltaria entendimento, faltaria maturidade. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, não é Lyon não, tá gente? Na França, a 3 de outubro de 1804, no seio da antiga família leonesa de nobres e dignas tradições. Então lá, 3 de outubro de 1804, já tinha se passado 19 séculos da vinda de Jesus. 19 séculos, é muito tempo. Esse Consolador foi prometido lá atrás, né? 19 séculos depois ele veio, não porque Deus ou Jesus tivesse esquecido desse compromisso, não, ele teria que vir na hora certa, na hora em que a humanidade, na hora em que os homens que estivessem aqui reencarnados, que somos nós, já tivesse uma maturidade espiritual para poder ouvir e entender com a luz da razão e da lógica, né? Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado com seus deveres e responsabilidades, como se fora um adulto. Mas foi um espírito escolhido no plano espiritual, depois de uma assembleia, de uma reunião, para designar a quem ficaria incumbido tão importante tarefa. A sabedoria divina, juntamente com todos os seus emissários, os outros espíritos crísticos, sabia que não poderia ser essa missão ser dada para um que não tivesse a bagagem necessária, como Kardec tinha, por questões já de maturidade. Tanto é que na sua infância ele já apresentava sinais, né, de uma pessoa adulta, altamente culto, altamente inteligente. Nasceu num berço nobre, teve condições de ter bons estudos, mas para reforçar uma intelectualidade que ele já trazia com ele.
Esqueceram que nós somos imortais? Era só mais uma encarnação de Kardec como um espírito missionário, como foi Jesus. Jesus também foi um espírito missionário. E abrindo um pequeno parênteses, quantos espíritos missionários chegam aqui e é fácil de perceber, fácil de perceber. Alguns já estiveram aqui, já foram embora, já retornaram. Outros ainda estão aqui presentes, não só no meio espírita, mas no meio de outras religiões também. Até no meio da medicina, da arte, não é só na religião, que tudo evolui. Quantos espíritos missionários já estiveram e quantos estão aqui ainda e quantos ainda não virão, exatamente para ajudar a impulsionar a caminhada nossa, dos retardatários. Allan Kardec renasceu com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Isso está lá no livro Caminho da Luz, de Emmanuel. Esse espírito, esse espírito que é mentor de Chico, quando você vai lá, acho que, se eu não me engano, é no capítulo 20 ou 22, quase lá no finalzinho, que ele fala da chegada de Kardec. Essas palavras que eu acabei de falar aqui são psicografadas por Chico através de Emmanuel. Allan Kardec renasceu com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Quando Kardec se deu conta realmente dessa missão a qual ele estava abraçado, vocês podem observar que eu não estou contando a biografia completa de Kardec, porque até ele chegar a reunir médiuns para que ele pudesse, através das reuniões mediúnicas, receber essas mensagens que vinham desses espíritos que também já estiveram aqui, que passaram por todo esse nosso processo evolutivo, tendo um cunho de conhecimento maior. Através dessas reuniões, ele começou a codificar a doutrina espírita. Mas antes dele ter, esse contato mais íntimo com a espiritualidade, no seu primeiro contato, ele teve a oportunidade de virar para um dos espíritos que estavam ali, se comunicando através dos médiuns. Ele fez a seguinte pergunta: que causas poderiam determinar o meu maluco? Ou seja, o meu mau trabalho, o meu fracasso, Que causas poderiam determinar o meu maluco? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Antes de eu ler essa resposta, quando eu estava fazendo o estudo, quando eu terminei de ler a resposta, parecia até que eu sabia. Quando eu terminei de ler a pergunta, parecia que eu já sabia a resposta. Que eu respondi assim para mim: não, por falta de capacidade, não. Ele era o espírito certo, incumbido para aquela tarefa. Aí os espíritos responderam: não, mas a missão dos reformadores. Lembra lá no início da nossa reunião, eu falei do papel dos reformadores, Jesus e Kardec? A missão dos reformadores é prenha de encolhos, de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Gente, prestem atenção no teor dessa informação, dessa resposta que os espíritos estavam passando para Kardec.
Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Kardec estava ali, nas suas mãos, com uma responsabilidade de descortinar tudo que até ali, não digo até ali, podemos até dizer que ainda nos dias de hoje são coisas obscuras quando se trata das informações de nós mesmos, espíritos, da vida futura, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, tudo coisa que Jesus falava lá atrás, da pluralidade dos mundos habitados, que é a casa do meu Pai, existem várias moradas, e a reencarnação. Informações que iriam abalar o mundo, e abalaram, e abalam até hoje. Mas é comum a gente observar, às vezes, os próprios seguidores da doutrina espírita, achar que talvez a doutrina espírita, se fizesse mais barulho, vamos dizer assim, se fizesse mais barulho, talvez todos já tivessem consciência que a reencarnação é um fato, é uma certeza, é uma lei divina. E toda a lei divina é imutável. Queira acreditar ou não, queira aceitar ou não, é uma lei divina. Mas para que a humanidade possa aceitar de fato todas essas informações da codificação da doutrina espírita, não vai ser em 170 anos. Jesus a Kardec levaram 19 séculos. Como a gente quer que em 1 século e meio a humanidade já tenha maturidade total para que essa ficha possa cair. E são informações de tamanha importância, gente, que eu costumo dizer nas oportunidades das minhas palestras, que essas informações, elas não foram concebidas para beneficiar os espíritas. Muito pelo contrário, devemos ter um olhar mais responsável, de sermos os responsáveis de divulgar esse dogma. Quando a gente fala divulgar a reencarnação, não é colocar caixas de som de alta voltagem, do microfone, ficar berrando em praça pública, não. Tá? Mas é falar com responsabilidade e certeza do que está falando. E para isso necessita-se de estudo. Porque é um assunto que chama atenção a todos. Vocês podem prestar atenção. Chama atenção a todos. Até os nossos irmãos de outras religiões, às vezes, ainda que na brincadeira, eles soltam assim: mas na outra vida eu vou fazer tal coisa. Na outra vida eu devo ter sido. Até eles falam, intuitamente. Tá? Mas para que essas informações, principalmente a respeito da reencarnação, que nem Kardec, quando ele teve acesso a essa informação, acreditou. Nem Kardec. Ele não fazia uma única reunião com sempre os mesmos médios no mesmo lugar. Não. Kardec, ele fazia reuniões diversificadas com grupos de médios diferentes e com espíritos diferentes, fazendo às vezes a mesma pergunta para ver se iria haver alguma, como é que se diz? Que é a palavra? Contradição. Não, nunca houve. Até que diante de muitos estudos, como eu falei, ele não aceitou. Doutrina espírita é uma ciência de observação. Uma ciência de observação. Então, depois
de muito trabalho, de muita informação trazida no mundo espiritual, ele próprio chegou à conclusão que se não fosse assim, não poderia ser de outro jeito. Por uma questão de lógica, uma questão de razão. Mas, infelizmente, uma grande massa, não digo do Brasil, mas mundialmente falando, né, ainda tem pouco olhos de ver e ouvidos de ouvir essa mensagem. O entendimento destas coisas prometidas por Jesus lá atrás, onde tem a doutrina espírita a responsabilidade de levar esse conhecimento. Torna a dizer que ninguém precisaria sair dos seus templos religiosos para entrarem, se converterem ao Espiritismo, mas que passassem a analisar todas essas informações trazidas nessa codificação como uma verdade. Porque quando você conhece essas verdades do Espírito, trazida por Allan Kardec, prometida por Jesus, um descortinar para você acontece onde vai fazer com que você realmente vai ponderar mais as coisas, ponderar mais seus atos, sua palavra, seu comportamento, porque tudo isso, essa lei magnífica, imutável, é regida por uma força que a gente fala, a lei de ação e reação. Ação e reação. Eu sou hoje o reflexo do meu ontem. E eu serei amanhã o reflexo do que eu sou hoje. Sem atribuir responsabilidade do que acontece comigo a ninguém. É a mim. Mas quantas pessoas ainda preferem, não sei se é por acomodismo ou por falta de maturidade, de entendimento, né, acha que tudo que acontece de ruim com ela atribui sempre a alguém. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é a esposa, ou é o esposo, ou é o governo, ou é a prefeitura, ou é o patrão, né? Porque ela ainda... Será? Alô? Será que eu estou falando besteira e cortaram meu telefone, meu microfone? Eu acho que não. Se ficar bom de novo, aí eu paro. Eu me perdi onde eu estava. Mas então, essas informações são tão importantes, gente, né, que eu digo, até mesmo por uma experiência pessoal. Nascido em família católica, batizado na igreja católica, fiz todo o meu primeiro ano, segundo ano ginasial, que hoje já não é mais é outros termos que usam, né? Mas no colégio de padre e freiras, né? A família toda católica, uma parte protestante, e eu, desde cedo, com a anteninha ligada. Hoje eu sei porquê, mas com a anteninha ligada sempre quando se falava de doutrina espírita, com 12 anos, 15 anos de idade. Lá eu não sabia dizer, por que eu tenho tanta vontade, né, de aprender, de ouvir. Mas enfim, chegado o momento, né, da sua maturidade, na sua idade, e que você toma uma decisão. Eu vou lá, eu agora não dependo mais de uma autorização, alguém que me leve, eu posso ir com as minhas próprias pernas. E quando eu cheguei, eu encontrei informações, informações que eu tinha, questionamentos que eu trazia comigo tão grande durante tanto tempo, desde a minha infância, que na primeira vez que eu sentei no auditório e assisti uma palestra, eu tinha convicção de que eu estava no meu lugar. Mas aí veio toda aquela cobrança por parte de família. Que isso? Aqueles preconceitos, né? Que isso? Se de repente numa semana eu tivesse uma febre, estou te falando, é porque você está lá.
Olha só a mentalidade ainda das pessoas. Isso não tem muito tempo, não, tá, gente? Uns 30 e poucos anos atrás. Não estou falando do século passado, não. Pouco tempo. Pouco tempo. E que até hoje ainda repercute isso. Você ainda está indo lá no centro? Você ainda mexe com essas coisas? Não? E eu estou falando isso só para chamar a atenção como nós estamos atrasados ainda no que diz respeito a essas verdades que não foi feita para os espíritas, mas para a humanidade, mas com uma incumbência nossa, né, de fazer essa propagação, levando a sério, saber o que está falando, né? Porque o que não falta são pessoas aí fora querendo questionar o inquestionável. Não tem muito tempo, gente. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Sobre o que nós estamos falando, que Jesus já falava lá atrás, Kardec só veio reforçar, né? Quando você entende toda essa engrenagem de que eu sou responsável das minhas ações, porque tudo que eu faço eu tenho um retorno. Se eu faço coisa boa, eu vou ter coisas boas voltando para mim. Se eu faço coisas ruins, e não está só na ação não, tá, gente? Está no pensamento também. Eu vou ter esse retorno, lei de ação e reação, né? A imortalidade da alma, né? A reencarnação. Então tudo isso faz com que a gente entenda. Eu não vou aprofundar em detalhes sobre cada item desses, mas quando você estuda a doutrina espírita, que tem um arsenal, Kardec nos deixou um arsenal de informações, não dele, é importante a gente frisar isso, não dele, dos espíritos. A doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. O Consolador prometido por Jesus é pelo Espírito verdade, de verdade ou da verdade. Kardec só foi um instrumento. Ele só foi um instrumento para trazer esse cunho de conhecimento para a humanidade. Então, se nós somos imortais, a comunicabilidade dos espíritos existe, mas só que a gente leva uma vida sem levar isso a sério. Vive a vida de uma forma irresponsável, ou adquirindo débitos, dívidas. Não digo dívidas financeiras, não. Tá? São dívidas piores, são dívidas morais, que vão repercutir em você, espírito imortal, esteja vivo aqui encarnado ou não. Ou não. Dá para vocês entenderem? Essa repercussão positiva ou negativa em mim, espírito, não se repercute só quando eu estou aqui encarnado. Do outro lado também. E dependendo dessas dívidas adquiridas, esse reflexo pode, essa transitoriedade pode ser uma coisa muito complicada. As dívidas deixadas, ou então os perseguidores. Aí chega na reunião mediúnica, uma pessoa que passou a vida inteira zombando, ou então um desses, os que negam a doutrina espírita, serão os inimigos da doutrina espírita, chegam numa reunião mediúnica, numa situação, brigando porque eles foram acordados e eles não queriam ser acordados, porque eles ficariam dormindo até o dia do juízo final. Quantos até hoje ainda tem essa crença? Não estou criminando. Se não fosse para ver essas informações, Jesus não teria mandado. Isso não pode ficar em vão. É como a gente ter uma barra de ouro, né, no fundo do mar e não ter como pegar.
a gente ter essas informações, né? E com disposição e perseverança, né? Com disposição e perseverança, porque essa doutrina chegou na hora certa, para quem já possa ter ouvidos de ouvir, que com certeza é um cunho bem maior do que na época de Jesus, para que as pessoas possam tomar a rédea da própria vida. Aí quando você para dialogar com o espírito que está sendo socorrido dentro de uma casa espírita, aquela que ele sempre denegriu, está sendo socorrido dentro de uma casa espírita, né? Que trabalho maravilhoso e bonito de você não de julgar. Ninguém está ali para falar com ele. A gente te falou, te falaram, você não quis acreditar. Não. É um trabalho de amor, de compreensão. A gente não nasceu sabendo do que a gente já sabe até aqui. Todo mundo, todo espírito na sua caminhada evolutiva tem o seu momento. Tem o seu momento. E torna a dizer, estas informações, que é para o bem da humanidade e não só para os espíritas, ninguém precisa deixar de ser católico. Quantos católicos, que é a religião, acho que o maior número de adeptos, depois vem o evangélico, se não me engano, aí depois vem a doutrina espírita, enfim, mas quantos católicos são católicos, mas acreditam na reencarnação? Está tudo certo. Doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus lá atrás e codificada por Kardec, tá? Ela veio para somar, ela veio para contribuir, para que a gente possa andar mais rápido nessa caminhada evolutiva que todos nós estamos, e que se não for através das vidas sucessivas, das nossas reencarnações, não aconteceria. Então é tão fácil quando os espíritos respondem aquela pergunta de Kardec e eles falam: previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Será? Nós já temos essa resposta. Será que o mundo já está transformado? Não. A gente sabe que estamos num processo de transitoriedade, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração. É lento. Mas torna-se mais lento ainda se não houver uma propagação, alguém que fale, alguém que multiplique, mas que multiplique certo, tá? Que informe certo, porque por falar mais ou menos é que às vezes as pessoas vão distorcendo informações tão importantes. Tem gente que ainda acha que quando você vai numa casa espírita, tá? Ainda vira para você perguntar, mas lá o teu centro é um centro de mesa branca? Aí você tem a falta de informação. Estamos no centro, numa casa espírita, tem uma mesa aqui, sem pano branco, toalha branca nenhuma, simplesmente para ter um suporte, para a gente trabalhar com livros, né? Como as pessoas se prendem ainda em detalhes tão pueris, que se eu falasse, não é branca, é verde, não é preta, ia mudar alguma coisa. E o bonito da mensagem espírita passa despercebido, que ela fala para você com convicção: meu amigo, você foi criado por Deus. Uma vez criado por Deus, jamais vai deixar de existir. Criado simples e ignorante para chegar ao seu máximo, como espírito puro. Mas para chegar lá, a caminhada é longa.
você tem seu livre-arbítrio, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, tudo tão bonito, mas as pessoas, sabe, não pega o filme da coisa. Eu vi uma frase uma vez que me chamou muita atenção, não é nem frase, foi um comentário que Raul Teixeira fez. Ele tem alguns mentores, né, ao qual ele escreve os livros, que agora me fugiu o nome desse mentor, mas enfim. Camilo? Não, Camilo. Mas não, acho que é o Camilo sim. Também se não for mensagem, né, mas acho que é o Camilo sim. Falando exatamente o que me inspirou a falar aqui agora. Gente, a mensagem da doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus, é tão pura, é tão cristalina como o mar. Sabe? Imagina vocês lá na praia Arraial do Cabo, o nosso Malibu, né, brasileiro. Lá em Arraial do Cabo, aquele marzão lindo, aquela água cristalina, é a doutrina espírita. Basta você entrar nesse mar de conhecimento, de informação, que vai te trazer uma revolução tão grande, intimamente, te chegando para a tua reforma íntima. Mas sabe o que a gente está fazendo, por enquanto, nesse momento, diante desse mar lindo? Só andando na beirinha, né? Molhando, quando é aquela ondinha pequenininha, que pega o teu pé, você ainda sai correndo, né? Ainda sai correndo, podendo entrar e ter acesso, né, a informações tão importantes, tão importantes. Esse é o papel do reformador. É muito difícil, né? A gente costuma dizer que levantar uma casa do alicerce é mais fácil, né, do que reformar. Né? Acho que reformar dá mais trabalho, às vezes gasta até mais dinheiro. Né? Mas só que o papel para a gente entender a complexidade da função tanto de Jesus quanto de Kardec. Trazer essas informações para a nossa reforma. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. E para isso, encaminhando aqui para o nosso encerramento da nossa reunião, que hoje nós já temos as nossas crianças, e 5 para as 9 eles já estão chegando aqui na porta, né? Existe um livro que é Opiniões Espíritas. Esse livro, Opiniões Espíritas, é um livro psicografado por Chico, através de vários espíritos. Mas esse texto que eu trouxe, e eu vou ler aqui e faço questão de encerrar a nossa reunião com esse texto, foi através do Espírito Emmanuel, que fala exatamente do legado de Jesus e Kardec. E ele fala assim, talvez, não sei se vocês vão conseguir, mas eu vou ler aqui para a gente. Opiniões espíritas. Presta atenção, vê se não tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, desde o início de Jesus e Kardec até o final. Mensagem de Emmanuel. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus. Desculpa, eu escrevi a Deus, tá? Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem e atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão.
Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, o professor. Que todos possam ter um bom final de noite, que vocês possam levar essas bênçãos que chegaram aqui, nesse momento, enquanto nós estamos aqui falando do Evangelho do Cristo, fazendo essa analogia de Jesus no seu papel e Kardec no dele. Quantas bênçãos nos chegaram aqui nesse momento, sem que talvez a gente percebesse. E olha que ainda não acabou, nós temos o passe, mas que todos possam voltar para as suas casas com essa leveza, com a leveza que esse momento nos proporciona. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado ao Rogério. Enquanto a gente faz o download, né? Enquanto a gente baixa tudo que a gente ouviu para o nosso coração, eu vou dar pequenos recados enquanto o grupo vocal também se prepara para a ambientação, e já já faremos a prece final e passaremos ao passe. A gente tem alguns avisos relacionados à inscrição da evangelização e da mocidade. Elas continuam abertas, tanto a evangelização e mocidade das quartas, quanto aos sábados. E as fichas de inscrição estão aqui embaixo, no balcão, quando você desce a escada à direita, logo depois do bebedouro. Tem ali a fichinha dentro de uma pastinha parecida com essa aqui. Tá? Então, ainda há tempo de inscrever-se tanto na evangelização quanto na mocidade. Da mesma forma, ainda estão abertas inscrições para os estudos da casa, tá? Os estudos doutrinários, tanto os iniciais, como é o ESG, quanto os estudos de fase 2, que eu chamo, que são o ESOB, o estudo das obras básicas. Também as fichas estão ali no balcão, ou também a inscrição pode ser feita online, e aí durante a apresentação que a gente faz no início, ou falem comigo, quem se interessar, eu passo o link para vocês. Temos a campanha vigente de tampinhas plásticas e lacre de latinhas. Quem quiser participar e juntar, quando vier à casa, recolham, e ali na recepção podem deixar essas tampinhas plásticas e os lacres de latinhas, que a gente dá o destino correto. Ia fazer dois recados aqui que me foram pedidos hoje. Um do Guilherme, que é o regente do nosso coral, o coral da UMEP, que as inscrições para o coral estão abertas. Vocês podem, quem tiver interesse, o coral se reúne às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, às 18 horas, de 18 a 19h30, e quem tiver interesse pode falar diretamente com o Guilherme aqui, ou inscrever-se através do Instagram, se comunicando, mandando mensagem pelo perfil do coral, que é @coral da UMEP, @coral da UMEP, quem tiver interesse.
todas as sextas-feiras, ensaios, mesmo que em princípio não conheça música, a gente recebe, acolhe e é uma oportunidade de cantar e vibrar. E por fim, um pedido que me foi feito hoje, já que a gente está começando as quartas-feiras com o dia de hoje, sempre que vierem e estacionarem seus veículos ali no estacionamento, pensem no próximo, evitem ocupar mais uma vaga, tentem parar dentro das demarcações que a gente tem para a gente poder aproveitar ao máximo o espaço que a gente tem na casa, que é maravilhoso, graças a Deus. Quem conheceu a casa sem esse espaço não consegue imaginá-la hoje com esse estacionamento como a gente tem, tá bom? Então, uma ótima noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Enquanto os aplicadores de passe... perdão, vamos fazer a prece. A última coisa, tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Bem-vindos. Ao final, antes de ir embora, se vocês forem ao passe, conversem comigo, a gente oferta um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De presente da casa. Então vamos passar para a prece final, pedir ao Fernando para... E assim, amigo Jesus, é com muita alegria que estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome. Na noite de hoje, vendo a importância dos Teus ensinamentos, do Teu exemplo, e a importância, Senhor, também destinada ao nosso irmão Allan Kardec. Sabemos das suas dificuldades, da dificuldade de sua esposa na época da divulgação dessa doutrina de amor, e por isso mesmo agradecemos por tudo que ele passou, por todo amor, por todo empenho que ele dedicou à divulgação da doutrina. Que ele possa receber, Senhor, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso abraço, o nosso muito obrigado por estarmos hoje aqui recebendo esses ensinamentos que nos fortalecem tanto, nos amparam e enriquecem a nossa caminhada. Que possamos, Senhor, sair daqui refeitos, melhores de que quando aqui chegamos, retornando em paz aos nossos lares. Obrigado, amigo. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.